Olá pessoal, vamos dar continuidade à aula de CNC. Lembrando, é interessante que tenha já assistido às aulas anteriores, na qual a primeira trabalha com conceito de coordenadas absolutas, que nós vamos utilizar nessa. Na segunda, as funções G0 e G1, movimentos lineares. E depois G2 e G3, movimentos circulares. Nessa específica a gente vai trabalhar com essas funções e algumas funções especiais que vai depender muito do comando que você está utilizando. No caso dessa aqui específica, eu vou trabalhar com o comando MEC para fazer um programinha utilizando as funções especiais do comando MEC, além de algumas funções especiais comuns também para outros comandos. Numa próxima videoaula, vou estar fazendo o mesmo programa, só que em vez de utilizar o comando MEC, vou utilizar um outro comando, por exemplo, um FANUC, e assim sucessivamente até eu ter esta mesma aula ter sido programada em vários comandos para vocês conseguirem terem a informação da diferença de um para outro, para que possa auxiliar melhor vocês. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Bem, funções de programação. Vamos dar uma relembrada na aula passada um pouquinho. Quais são os tipos de funções de programações? Temos aí as preparatórias, né? Que é conhecido como a função G, que até agora a gente conheceu a G0, G1, movimento linear, G2, G3, movimentos circulares. Vamos aprender agora os Gs especiais, que é um G mais um valor numérico, que faz algumas funções que nos auxilia no desbaste, por exemplo, e pode não ser o mesmo número, né, G número, para qualquer comando. Esse daqui costuma ser específico para cada comando. O MEC tem um GN específico para desbastar, o Mitsubishi tem um GN específico para desbastar. Então esse daqui você vai conseguir saber qual que faz essa função através do catálogo da máquina ou do catálogo do comando. Funções de posicionamento, que a gente já conhece, né? Onde a gente declara a coordenada X, que é o valor do diâmetro, e a coordenada Z, o valor de comprimento. Funções auxiliares ou complementares são aquelas que nós programamos, por exemplo, a velocidade de avanço do eixo, a informação sobre a ferramenta, o nome do programa, ou seja, onde esse programa está sendo armazenado, em que local da memória está sendo armazenado na máquina. E outra, funções miscelâneas, que são aquelas funções que realmente a gente manipula algumas partes das máquinas. Por exemplo, aí, M0, a gente para a máquina por um certo momento para fazer, por exemplo, a troca de ferramenta, quando é um caso de troca manual, ou troca automática. M30 ou M12, quando a gente termina um programa e informa a máquina que terminou o programa para ela parar. M3, quando eu quero ligar o eixo árvore, no caso do M3 no sentido horário, ou M4, ligar também o eixo árvore, só que nesse sentido anti-horário. Tomar cuidado aí, hein? Isso aí vai depender de onde se encontra a ferramenta. No sentido horário, só aquele torno, né, em que a ferramenta é dianteira. E o anti-horário é aqueles tornos que a ferramenta são traseiras. M5, né, eu desligo o eixo árvore. M6, eu troco a ferramenta, né? Estou informando a troca de ferramenta. M8, eu ligo a bomba do fluido refrigerante. M9, eu desligo a bomba. M11, eu seleciono uma faixa de velocidade, no caso aqui do M11, a primeira velocidade de rotação, e M12, a segunda velocidade de rotação. Então, quando você posiciona as alavancas na máquina para definir uma velocidade, aquela posição da alavanca
te dá condição de duas velocidades, a primeira e a segunda, né? E aqui pelas funções M11 e M12 eu consigo falar a máquina qual eu quero que ela trabalhe naquele momento. A primeira velocidade, eu trabalho na segunda velocidade. Aqui tem um exemplo aí para a gente ter uma noção de que a gente vai estar aprendendo. Por exemplo, aqui ó, vamos imaginar essa peça, tá? Vamos imaginar essa peça aqui. Nessa peça, observe ó, que essa região aqui ó, já foi usinada até aqui, ó, já foi usinada. O nosso zero peça, ó, ele se encontra aqui. Então, a castanha, no caso nosso aqui, ó, ela está para trás da peça aqui, ó. Tá aqui, ó, essa peça ela continua, tá? Eu estou colocando somente a informação a partir da origem, mas essa peça continua lá para trás e a castanha está lá atrás, tá? Para a gente saber onde está mais ou menos essa castanha, ó, está lá atrás. E essa linha vermelha aqui, ó, é para você criar a imaginação de que esse material aqui ó, não foi usinado. E o que está internamente aqui é o perfil que a gente gostaria que ficasse depois que a gente tirasse todo esse material aqui, ó, que ainda tenho bruto nela, tá? Ó, tudo isso aqui, ó, não foi retirado ainda. Então, da linha vermelha para dentro, eu tenho material que precisa ser retirado ainda, usinado. E aqui ele mostra como se inicia um programa no caso do comando Mac. Vamos dar uma olhada aí com um pouco mais de cuidado. Está aqui o programa que a gente vai pegar um pedacinho dele, né? Só o comecinho dele para a gente entender algumas informações do tipo função P, o que é, que está aqui, ó, função P, tá? Função P é o número do programa. Então, quando eu vou salvar esse programa na máquina, eu busco na máquina um local da memória onde eu posso salvar, né? Esse local da memória é dado, dependendo da máquina, lógico. Ele é dado por um valor numérico, né? Por exemplo, P1, né? Posição 1. E eu costumo colocar no início do programa para informar o operador, né? Que esse programa está alocado lá na posição 01. Outra função aqui, ó, é o ponto e vírgula, que é para comentários. Então, tudo que tiver para trás do ponto e vírgula, a máquina não lê. Ela somente lê o que está antes do ponto e vírgula. O que está atrás do ponto e vírgula serve como informação para o operador, para que ele saiba algo. Então, outra vez que eu quero informar algo para o operador, no caso do comando Mac, eu coloco ponto e vírgula e a informação. No caso aqui estou informando, ó, eu estou usando a ferramenta T01, que é para desbaste, e numa velocidade de 1500 rotações por minuto. Uma outra função que a gente vai estar conhecendo também é a hashtag, né, mas como conhecido, ou endblock, né? A cada bloco programado, para me informar para a máquina que aquele bloco terminou, eu coloco um hashtag, né, um endblock, e aí com essa informação ela vai para o próximo bloco. Ela vai ler o próximo bloco, vai ver o hashtag ali novamente, né? Aí ela vai novamente para o próximo bloco. Então é ela que informa para a máquina que aquele bloco finaliza, ela tem que ir para o próximo bloco. Função N, né? A função N é o número do bloco. Então, quando a gente está programando, a gente tem o costume de numerar os blocos em ordem crescente, para que a gente possa ter uma lógica melhor, de saber aonde está cada etapa que foi programada. Observe que eu estou programando de 10 em 10. Por qual motivo? Caso seja necessário, depois que eu já coloquei esse programa na máquina, eu perceba que é necessário um bloco intermediário, por algum motivo que eu tenha esquecido, ou
eu queira complementar a usinagem, eu posso informar N, por exemplo, aí 21, 22, 23, excessivamente, sem precisar apagar o que está para baixo. Dependendo da máquina, as máquinas atuais talvez não, mas as máquinas antigas eu teria que apagar tudo até onde eu queria acrescentar e depois digitar novamente. Se eu fizer desta forma, eu consigo inserir entre os blocos um novo bloco. Função T. A função T, ele informa para a máquina qual ferramenta que vai ser usada. No caso aqui, por exemplo, ó, T01. Esse 01 aqui é um local da memória da máquina também, onde foi armazenado as informações de zeramento da ferramenta e também outras informações do tipo aqui, ó, ferramentas T0101. Bem, 01 eu armazenei a informação do zeramento dela. E o outro 01 eu armazenei a informação, por exemplo, aí do raio desta ferramenta. E futuramente a gente vai perceber o porquê é importante estar armazenado a informação do raio desta ferramenta. Então, observe, nessa aula a gente vai estar trabalhando com várias funçõezinhas novas, que é interessante a gente se adequar. E novamente formando, no caso dessa específica, tudo voltado ao comando MEC. Futuramente faria a mesma coisa, só que utilizando outros comandos. Vamos lá. Bem, aqui está a pecinha proposta para a gente gerar a programação de usinagem dela. Onde eu terei aí uma região para desbastar o faceamento. Então a gente vai conhecer uma função especial do MEC para facear. Uma região aqui a gente vai desbastar no diâmetro. Então a gente vai conhecer uma função especial aí para desbastar no diâmetro. Vamos programar uma usinagem de um canal, tá? E vamos programar também a usinagem da rosca, no caso aqui nosso M20. Vamos programar isso aqui. Isso eu vou dividir por etapas, tá? Para ficar mais fácil cada uma delas. Então vamos seguir uma ordem. Primeira coisa que eu faria aí seria o quê? Vamos fazer o faceamento inicialmente. Então a primeira coisa a gente vai facear. Então vamos começar o programa. Primeira coisa, eu vou começar o programa, o que eu preciso? Primeira coisa, eu vou dar o nome ao programa. Então, esse aqui eu vou chamar ele de P01. Observe, ó, que eu estou programando aqui, por exemplo, na mão. Na máquina, eu não preciso colocar P01. Por quê? P01 é o local onde eu vou estar armazenando. Mas na mão, eu coloco o nome do programa para me definir aonde vai ser armazenado. Caso você chegue na máquina para colocar esse programa e perceba que o P01 já está ocupado, sem problema. Defina um outro local e aí você altera o seu programa que você fez na mão lá para P e o número onde você deixou salvo esse programa. Mas vamos definir aqui como P01. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é o que? O cabeçalho da ferramenta que eu vou estar utilizando para realizar o faceamento. No caso meu, eu vou usar a mesma ferramenta para facear e depois desbastar a região lateral. Como que eu faço esse cabeçalho de ferramenta no comando MEC? Bem, primeiramente eu costumo informar para o operador que peça que ele está usinando. Então observa lá, coloquei ponto e vírgula, então a máquina vê aquilo ali, ela sabe que está para frente do ponto e vírgula, não é necessário ler, é uma informação só para o operador. E eu informo o operador, peça B, então eu vou estar usinando, ele lê aquilo lá, sabe que eu vou estar usinando a peça B. Observa novamente lá, hashtag, ó, fim de bloco, então eu estou informando que ele já deve ir para o próximo bloco.
Vamos lá, próximo bloco. Eu tenho lá N10, ou seja, o primeiro bloco que eu estou programando realmente para a máquina. G99, eu estou informando ele que todas as coordenadas que eu vou estar utilizando aqui são coordenadas absolutas. Ponto e vírgula, ou seja, daqui para frente a informação apenas para o operador. Então, informando para o operador que será utilizada a ferramenta T01, né? Ou seja, a ferramenta que eu estou utilizando, a compensação dela e o zeramento dela está salvo no T01 e que será uma ferramenta de desbaste e vai trabalhar uma velocidade de 1500 rotações por minuto. Próximo bloco. No próximo bloco eu já começo a informar a máquina novamente. Então lá, N20, informa a máquina, ó, T0101, ou seja, estou falando para a máquina assim, ó, vai até a área de armazenamento de ferramentas 01 e traga as informações dos zeramentos dessa ferramenta e também as informações do raio dessa ferramenta. E aí ele carrega na memória essas informações. E depois ele vai lá, ó, M12, a máquina vai entender assim, ó, ligue na segunda velocidade ao eixo árvore. Beleza, aí ele já sabe qual ferramenta vai utilizar e já sabe qual velocidade ele vai utilizar. Próximo bloco, M30, ele fala aqui, ó, G0, X0, Z0. Então ele está informando aqui, ó, ele não vai movimentar aqui a ferramenta nesse bloco, tá? Fique tranquilo, ele só vai pegar o que? Informar parte da onde está saindo a origem, né? Então, com base no zeramento da ferramenta que foi feito com referência com a origem que a gente tem no desenho, ele vai falar, ó, todas as informações vão partir do X0 e Z0. E depois você vê lá, ó, M3, e está informando a máquina agora para ligar o eixo árvore no sentido horário. Próximo bloco, N40. O que ele fala para a máquina aqui, ó? G92, ou seja, ele fala assim, ó, partindo do zero peça que eu informei anteriormente, desloque a ferramenta para o X200, Z150, que é o nosso PTF. E depois ligue o líquido refrigerante, ligue a bomba do líquido refrigerante. Observe que a cada bloco eu consigo traduzir de uma maneira que eu estou informando a máquina o que deve ser feito etapa por etapa. Bem, a máquina já tem todas as informações, ele já deslocou minha ferramenta para o PTF e agora está aguardando. Vamos para a próxima parte. Vamos fazer o ciclo de faseamento. Vamos pensar. Faseamento. Se a gente fosse pensar bem, ó, eu ia fazer o quê? Ia fazer um G0 até aproximar aqui, depois fazer um G1 desbastando até um pouquinho depois do centro, depois G0 para afastar de novo, depois G0 para ter uma nova posição, G1 para depois desbastar mais uma vez, G0 para afastar de novo, G0 para reposicionar de novo, G1 para desbastar novamente, até eu chegar no comprimento que eu quero. Se a gente observar, ó, eu precisei aí de quantos blocos? Vamos lá. Posicionei um bloco, desbastei um bloco, afastei um bloco, reposicionei um bloco, afastei, usinei um bloco. E assim vai. Então eu preciso de 3, 6, 9 blocos aproximadamente para poder realizar o faseamento. Os comandos eles têm algumas funções especiais que amenizam esse excesso de trabalho. No caso do comando MEC, eu tenho uma função especial para faseamento. Vamos dar uma olhadinha nela. A função especial para faseamento no comando MEC, ele é conhecido como G75. E ele faz esse desbasta, sai, reposiciona, desbasta,
reposiciona e assim até chegar onde você quer. Como que ele trabalha? Primeira coisa que eu faço nele é gerar o bloco de aproximação. Então ele tem a estrutura aqui, ó. Número do bloco, G0 porque é aproximação, informo o diâmetro de aproximação, no caso aqui, ó, o diâmetro de aproximação é o diâmetro da peça mais 4 milímetros, informo o Z de aproximação, no caso nosso aqui, ó, Z de aproximação, ele é igual aqui, ó, comprimento da peça menos a passada que eu vou estar tirando cada vez que a ferramenta avançar aqui, ó. E aí no segundo bloco eu tenho o faceamento lá. Próximo bloco, N número do bloco, a função de faceamento G75, Z, o diâmetro final que eu quero, X, né? Z, o comprimento final que eu vou querer, K, a profundidade de cada passada quando eu estiver desbastando, F, a velocidade que minha ferramenta vai avançar quando estiver trabalhando com a peça em G1, o 1, saída angular a cada vez que ele se posicionar, desbastar, o 1 informa que ele vai sair em ângulo numa medida de uma passada para trás, para depois ele se deslocar para a próxima passada. Vamos ver no nosso programa. Então, primeira coisa, eu tenho que gerar o bloco de posicionamento. Então lá, o bloquinho de posicionamento G0, X69, que é o que? A medida do material bruto, no caso nosso aqui é 65 mais 4 milímetros, 69. O comprimento da peça aqui, ó, Z87.5, que é o que, ó? Que é o comprimento da peça total lá, 88 menos meio milímetro, para mim quando movimentar já iniciar tirando meio milímetro. Terminei esse bloco, vou para o próximo bloco. Próximo bloco, N60, função G75, então estou chamando uma função de faceamento. Vou informar até onde vai esse faceamento, então no diâmetro ele vai até o x-1, né? Até passar um pouquinho o centro, vai evitar aquele biquinho do material que a gente já viu em aula passada. Z83.1 é até onde vai esse faceamento. Observe, ó, esse faceamento aqui ele deve ir até 83. Mas por que eu estou deixando um décimo a mais? Para que a gente possa dar um acabamento mais à frente nessa peça, deixando um décimo no comprimento. K é a medida da profundidade de cada passada, então a cada passada que ele der, o que ele sai, se desloca, ele vai aprofundar mais meio milímetro, até chegar no comprimento que eu pedi, que é 83.1. F1, a velocidade de avanço quando ele estiver em G1, ou seja, quando estiver desbastando o material. E o 1 é retorno angular, né? Quando ele terminar de desbastar, em vez de ele sair atritando a peça, ele vai se deslocar em ângulo, na medida de 0,5, para depois se reposicionar para próximo desbaste. E aí ele vai fazer isso até ele facear a nossa peça, deixando com um comprimento de 83.1. E a nossa peça vai estar faceada.